Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu aqui com vocês sou o professor Nelson Bezerra, professor de física, claro, e nós vamos então agora conhecer o conteúdo aí da nossa aula. Veja, título da nossa aula: Estou chocado com essa corrente elétrica. O nosso objeto do conhecimento. Vamos falar sobre a eletrodinâmica, corrente elétrica e seus efeitos, corrente contínua e também corrente alternada. Muito bem, pessoal, é isso. Agora vamos chamar a nossa dúvida. Muito bem, pessoal, aí está a dúvida na nossa aula. O que é corrente elétrica? Por que sentimos choque elétrico? Então, pessoal, corrente elétrica é o fenômeno físico em que os portadores de carga elétrica, como os elétrons, são conduzidos pelo interior de algum material em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. Ao lado você tem aí um pequeno circuito elétrico simples, com uma lâmpada, uma chave e uma pilha, A pilha faz o papel do gerador. Então, a capacidade de condução elétrica dos materiais depende diretamente da intensidade do potencial elétrico que lhes é aplicado, bem como da sua natureza. Enquanto os materiais condutores são facilmente percorridos por correntes elétricas, materiais isolantes oferecem grande resistência a elas. Ao lado você tem aí imagens de materiais que são condutores, são aqueles que conduzem com facilidade a corrente elétrica. Aí você tem o bronze, o cobre, o alumínio, ouro e ferro, alguns exemplos. E materiais isolantes, nós temos aí borrachas, plásticos, fita isolante, que são materiais que não conduzem com facilidade a corrente elétrica, tá, pessoal? Eu falo não conduz com facilidade porque todo material uma hora vai conduzir a eletricidade, tá certo? Dependendo da diferença de potencial que é aplicada. Um pedaço de borracha, por exemplo, não vai conduzir a eletricidade com uma DDP de 110 volts. Mas se você aplicar 50 mil volts, ela vai conduzir. Então depende da diferença de potencial. Como é que nós vamos então calcular a intensidade de corrente elétrica? Aí está a nossa corrente elétrica, que é uma grandeza escalar. A sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é chamada de ampere. O símbolo é o A. E você vê aí que 1 ampere corresponde a 1 coulomb dividido por 1 segundo. O coulomb é a unidade da carga elétrica e o segundo é a unidade de tempo. Então, na fórmula que nós vamos ver agora, claro que nada mais justo de que a corrente elétrica seja calculada através da equação que divide a quantidade de carga pelo intervalo de tempo que essa carga passou pelo condutor. Então, a corrente elétrica é definida pela razão, tá, pessoal? Razão na física é uma divisão entre o módulo da carga elétrica, a carga elétrica medida em coulombs, certo? Representado pela letra Q. Então, é o ΔQ, que é a quantidade de carga elétrica, que passou através do condutor, dividido então pelo intervalo de tempo que essa corrente elétrica foi mantida. Então, aqui o intervalo de tempo é o ΔT, que é medida em segundos. A fórmula, então, para a corrente elétrica é que a intensidade de corrente I, intensidade I de corrente, ela é igual à quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. Não tem essa expressão apenas, Nós temos outra expressão também para calcular a intensidade de corrente. Então, é possível relacionar a corrente elétrica com o número de elétrons que atravessam um corpo condutor durante um determinado intervalo de tempo. Então, nós temos aqui essa outra equação, I é igual a N vezes Z, dividido por ΔT. Esse N vezes Z nada mais é do que a quantidade de carga, pessoal, porque a quantidade de carga elétrica que passa através de um fio pode ser calculada através de N vezes Z, onde N é o número de elétrons, na verdade é o número de portadores de carga
Eu falo elétrons aqui porque são os elétrons que se movimentam normalmente através do fio, né? A carga elétrica também pode ser de outro tipo, né? Pode ser um íon, por exemplo, se movimentando, mas na maioria das vezes são os elétrons. Então, N é o número de portadores de carga. O E a gente chama de carga elétrica fundamental. Isso aqui é uma constante física muito importante. É o valor da carga elétrica da menor partícula que nós temos, que é o elétron, né? Esse valor é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu também posso calcular a corrente elétrica multiplicando o número de portadores vezes a carga elétrica elementar ou fundamental, dividida pelo intervalo de tempo. E agora vamos saber que existem tipos de corrente elétrica. A gente vai começar falando aqui de uma corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica contínua, né? A gente vai falar de dois tipos, a corrente contínua e a corrente alternada. Ao lado, você vê aí na figura o gráfico da corrente contínua. Veja que ela é representada por um gráfico de uma função constante, porque o seu valor não varia com o passar do tempo. O valor dela tem sempre a mesma unidade de medida, certo? A corrente contínua é aquela no qual os elétrons movem-se em um único sentido. Esse tipo de corrente é comum em dispositivos que utilizam baixas tensões, como eletrônicos em geral. E aí o gráfico de uma função constante, porque não muda de valor. Já o outro tipo que nós temos, que é aquele tipo que nós utilizamos nas nossas residências, né? A corrente que passa através da nossa fiação residencial, é uma corrente alternada. Então, a corrente alternada ela é caracterizada pelo movimento oscilatório dos elétrons. Nesse tipo de corrente, uma rápida inversão de polaridade do potencial elétrico faz com que os elétrons movam-se em um vai e vem em torno de uma posição fixa. E aí você vê o gráfico da corrente alternada na imagem, mostrando que a corrente alternada ela não tem um valor único. Ela muda de valor com o tempo, assume valores positivos, negativos, assume o valor nulo, que é o zero. E o gráfico dela é o gráfico de uma função trigonométrica, que é a função seno, né? É uma senoide aí que você está vendo, né? O gráfico da corrente alternada. A corrente alternada ela é utilizada principalmente, certo? Em motores elétricos e na transmissão de eletricidade. A corrente elétrica que chega em nossas residências, disponibilizada nas tomadas, é uma corrente elétrica alternada, né? É claro que na tomada a gente tem a diferença de potencial. Quando a gente liga um aparelho na tomada, que se estabelece a corrente elétrica, então a gente vai ter lá a corrente alternada, tá, pessoal? A gente vai falar agora sobre os efeitos da corrente elétrica, está lá na nossa dúvida, né? Um dos efeitos é o choque, mas tem outros efeitos também. A passagem da corrente elétrica pode causar diversos efeitos diferentes, de acordo com o meio que a conduz. Confira algum dos efeitos mais comuns agora. Veja, vamos começar falando então do efeito térmico. Quando a corrente elétrica encontra alguma resistência à sua passagem, ocasiona aquecimento em razão do efeito Joule. O efeito Joule, lembrando a vocês, é aquele em que a energia elétrica é transformada em energia térmica. Temos alguns exemplos de aparelhos aí conhecidos que usam o efeito Joule para seu funcionamento. Ferro elétrico, secador de cabelo, torradeira, a chapinha, né, a prancha que o pessoal usa para modelar o cabelo, elas utilizam energia elétrica para transformar em calor. Mas nós também temos o efeito magnético. O efeito magnético foi descoberto aí por Oersted, né? Ocasionalmente, diz aí a lenda, né? Que ele deixou um fio passando, uma bússola perto de um fio passando uma corrente, e ele constatou que a bússola sofreu uma alteração, chegando à conclusão de que a passagem da corrente elétrica pelo fio produzia um campo magnético. Então, por isso que tem aí a foto da bússola com o fio percorrido por uma corrente elétrica. Condutores atravessados por uma corrente elétrica produzem campos magnéticos, como no caso das bobinas usadas em ímãs artificiais. Temos também o efeito luminoso. Quando algum condutor sofre grandes aquecimentos,
é possível que possa emitir luz visível, como no caso das lâmpadas incandescentes, né? Energia elétrica transformada em energia luminosa. Temos o efeito fisiológico. Quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo de seres vivos, ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça o choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Então, o choque elétrico é um efeito fisiológico da passagem da corrente elétrica. A sensação não é muito boa, pode ir desde uma pequena sensação incômoda até a morte, né? Como nós vemos na tabela aqui, ó, dependendo da intensidade da corrente elétrica, a gente tem um dano biológico recorrente. Até 10 miliamperes, dor e contração, e assim até acima de 3 amperes pode ter parada cardíaca e queimaduras graves. Corrente elétrica e potência elétrica. A partir da intensidade da corrente elétrica e da resistência elétrica de algum material, é possível calcular a quantidade de calor que é dissipada em razão do efeito Joule. Confira as fórmulas que são usadas para o cálculo da potência dissipada. E aí nós temos 3 equações, uma dependente da outra, né? Onde P é a potência elétrica, que vai ser medida em watts, R é a resistência elétrica, medida em ohm, I é a corrente elétrica medida em ampere, e a tensão elétrica em volt. E aí as 3 equações, potência é igual a R vezes I ao quadrado, potência é igual a U vezes I, essa é a principal, potência U ao quadrado sobre R. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos ao checklist do nosso conteúdo. Então agora, pessoal, nós vamos relembrar aí os tópicos principais da nossa aula. A gente falou de corrente elétrica, né? Que é o fluxo ordenado de elétrons através de um fio condutor, né? De um condutor elétrico, né? Nós vimos aí exemplos de condutores que são elementos que podem, com facilidade, conduzir a corrente elétrica, né? Como o ferro, o cobre, o alumínio. E nós também vimos elementos que são resistivos à passagem da corrente elétrica, que são conhecidos aí como isolantes. E aí nós demos exemplos da borracha, do plástico, a madeira, pode ser também. E são elementos que dificultam a passagem da corrente. Vimos a unidade da corrente elétrica. A unidade da corrente elétrica é chamada de ampere, tá? E as equações matemáticas, em que eu posso calcular a intensidade da corrente elétrica. Nós temos aí a primeira, que é a corrente elétrica, é a quantidade de carga, ΔQ, dividido pelo intervalo de tempo, que é ΔT. Temos aí também uma outra equação que calcula a intensidade da corrente através do número de portadores de carga, que na maioria das vezes são os elétrons, I é igual a N, que é o número de portadores de carga que passa pelo condutor, multiplicado pela carga elétrica elementar, que é o E, é uma constante física importante, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, dividido pelo ΔT. Lembrando que esse N vezes E nada mais é do que a quantidade de carga elétrica que passou pelo condutor. Além disso, nós temos também os tipos de corrente, corrente contínua e corrente alternada. No gráfico, a gente percebe a corrente contínua de vermelho, que é aquela corrente que não muda de valor com o tempo, certo? E nós temos a corrente alternada, que é aquela que alterna de valor com o passar do tempo. Ela vai tendo picos positivos e negativos e também assume valores nulos em determinados momentos. Então, corrente contínua e corrente alternada, os principais tipos de corrente. E também vimos os efeitos da corrente elétrica. Efeito térmico, transformação de energia elétrica em térmica. Efeito magnético, quando a corrente elétrica passa pelo condutor, ela produz um campo magnético. Efeito luminoso, que a corrente elétrica pode produzir luz, transformar a energia elétrica em energia luminosa. E o efeito fisiológico, que foi aquele que nós vimos no caso do choque elétrico, que é quando uma corrente elétrica passa pelo corpo de uma pessoa ou pelo corpo de um ser vivo, ela produz aquilo que a gente chama de choque elétrico. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, isso pode ser um efeito que seja um pequeno incômodo ou até
causar queimaduras graves e até mesmo a morte do organismo. Muito bem, pessoal. Também vimos potência elétrica, as 3 equações aí da potência, né, para calcular o que é a potência elétrica do circuito. R vezes I ao quadrado, resistência vezes corrente ao quadrado. U vezes I, que é diferença de potencial vezes corrente. E também U ao quadrado dividido por R, diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Muito bem, pessoal, agora vamos chamar e conhecer as dicas que eu tenho para vocês. Então, a primeira dica, anote aí 1. Para determinar o sentido da corrente elétrica, devemos observar para onde os elétrons, cargas negativas, estão se movimentando. O sentido convencional da corrente é sempre o inverso do sentido do movimento dos elétrons. E aqui eu tenho a imagem para mostrar para vocês, né? Se a gente pudesse ver os elétrons se movimentando através do condutor, nós teríamos uma imagem parecida com essa aqui. Ou seja, quando se estabelece uma diferença de potencial nesse fio aqui que foi ampliado para você, se estabelece a corrente elétrica e aí as cargas negativas, elas tendem a se movimentar num único sentido. Aqui você vê que está sendo, o sentido do movimento dos elétrons está para a direita, tá? Se os elétrons, olha só o pensamento, se os elétrons estão indo para a direita, é porque provavelmente os prótons, né? Os prótons ou as cargas positivas, eu não vou falar próton porque ele não vai sair de dentro do núcleo do átomo para se movimentar para nenhum lugar. Mas os prótons, ou as cargas positivas, teoricamente elas estão indo para a esquerda. O inverso, porque a diferença de potencial separa as cargas. Então, qual é o sentido da corrente elétrica nesse fio? O sentido da corrente elétrica é o movimento das cargas positivas. É o mesmo movimento das cargas positivas. Veja, se as cargas negativas estão indo para a esquerda, é porque o sentido da corrente elétrica é para a direita. Então a gente diz que o sentido convencional da corrente elétrica, o sentido que foi convencionado, é o inverso do sentido do movimento das cargas negativas. No caso aqui, as cargas negativas, a gente está dizendo que são os elétrons. Então, se eu tiver de determinar qual é o sentido da corrente elétrica, eu determino dessa forma. Eu preciso ver a imagem para onde as cargas estão se movimentando, e aí eu vou dizer que o sentido da corrente é o oposto do movimento das cargas negativas. Na nossa dica 2, anote aí 2, a gente vai falar sobre a potência elétrica. É importante porque esse negócio da potência aí, ela influencia lá no bolso da pessoa, na hora de pagar a conta de energia elétrica, pessoal. Olha só, a potência elétrica está diretamente relacionada com o consumo de energia elétrica. Quanto maior a potência do aparelho elétrico, maior será seu consumo. Isso ocorre porque a energia consumida é calculada dividindo-se a potência pelo intervalo de tempo em que o aparelho é usado. Então a gente tem aqui a forma da energia, olha aqui, ó. A energia é a potência dividida pelo tempo. Consequentemente, a potência ela é a energia vezes o tempo. Ou seja, quanto maior a potência, maior a energia consumida. Então a gente tem que ficar de olho nessa tarjinha aqui, ó, da figura, que quando a gente vai comprar um aparelho no comércio, um aparelho elétrico, obrigatoriamente o nosso fabricante tem que colocar aí essa tarja para dizer para você qual é o nível de consumo, qual é a potência. Olha aqui, aqui a gente tem um chuveiro elétrico que ele tem no máximo, dependendo da regulagem lá, se é quente ou é frio, se é inverno ou é verão, 7.000 watts. Gente, é muita potência. Gasta muito. Na potência mínima é 2.500. Aqui, ó, 2.500 watts. Veja que esse cara aqui foi classificado como F, não é entre os aparelhos que fazem a mesma coisa. Ele não é o mais econômico, porque quando é classificado aqui ó, como A, significa dizer que dentre os aparelhos que fazem a mesma coisa que ele faz, ele é mais econômico, tá certo? Então, quanto maior a potência, maior é o consumo de energia elétrica, e a gente tem que ficar ligado nisso, porque às vezes a gente compra um aparelho que tem uma potência muito grande, e ele vai consumir muita energia elétrica e isso vai impactar lá no bolso na hora de pagar a conta de energia elétrica. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as nossas dicas.
E agora vamos para o encerramento da nossa aula. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês na nossa aula e vocês não podem esquecer de nos seguir aí nas nossas redes sociais do CEMEAN. Nós temos aí o @Centro de Mídias _AM e também marque a gente lá na nossa hashtag lá, Projeto Conquistar Seducan. Agradeço a todos e tchau, pessoal.